gente, aqui é a professora Lucy Vidinha e na nossa aula de hoje a gente vai resolver os problemas da seção de sistema da apostila de vocês, tá? Só fica ligado que lá na apostila está escrito sistemas do segundo grau. São exercícios sim de sistema, mas não tem nada de segundo grau, tudo bem? Vamos ver as correções na aula de hoje? Exercício número 1. Carlos, Paulo e José resolveram fazer um lanche na praça de alimentação de um shopping center. Ao observarem um cardápio disponível, perceberam que teriam que pedir o que era denominado de combo, ou seja, um combinado de vários itens por um preço já especificado. Assim, os combos solicitados foram: combo 1, que deu R$15, com 2 hambúrgueres, um suco e uma sobremesa. Combo 2, R$24, que tinha 4 hambúrgueres e 3 sucos. Combo 3, R$35, 5 sucos e 3 sobremesas. O valor individual dos hambúrgueres é o mesmo, bem como o valor individual dos sucos e o valor individual das sobremesas, não importando qual combo foi escolhido. O quadro a seguir mostra a quantidade de cada um dos itens dos combos que Carlos, Paulo e José consumiram. Então, vocês estão vendo aí uma tabela, pessoal, que separa certinho a quantidade de itens de cada tipo de item que cada um deles consumiu. Por exemplo, o Paulo consumiu 3 sucos, o José consumiu 2 sobremesas, tá? Então, dá para a gente analisar aí de acordo com cada coluna, cada uma delas representa um tipo de item. Se Carlos, Paulo e José se organizaram para descobrir o valor individual de cada item e pagaram individualmente apenas pelo que cada um consumiu, então é correto afirmar que... E aí a gente tem uma sequência de afirmações, temos que resolver a questão para analisar qual delas é o item correto. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, para começar resolvendo aí essa primeira questão, vamos dar nome para esses caras. Eu vou chamar de A, o preço do item de cada hambúrguer. Vou chamar de B, o preço de cada suco. E vou chamar de C, aí o preço de cada uma das sobremesas. Tudo bem? E agora a gente pega cada um daqueles combos que ele falou e monta uma equação de acordo com as informações que ele deu. Por exemplo, no combo 1 foram informados 2 hambúrgueres, mais um suco, mais uma sobremesa, e o valor total desses itens deu R$15. A gente vai montar isso para cada um dos combos. Combo 1. No combo 2 agora, são 4 hambúrgueres e 3 sucos. Não tem sobremesa. O valor do total deu R$24. Já no combo 3, foram comprados 5 sucos e 3 sobremesas. Não teve hambúrguer, dando R$35. Temos 3 equações com 3 incógnitas. Nós montamos agora um sistema. Para poder resolver esse sistema, a gente tem vários métodos, certo? Um dos métodos que a gente usa muito é o método da adição e o método da substituição. A gente vai mesclar esses dois métodos na resolução desse exercício agora. Para isso, eu vou pegar essa primeira equação, vou multiplicar ela toda por menos 2. Lucy, por que menos 2? Para a gente poder sumir aqui, ó, com o item dos hambúrgueres, porque vai ficar 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. A gente vai, método da adição, anular aqui o item do hambúrguer. A equação que a gente encontrar resultante dessas duas só vai ter B e C. E aí sim a gente junta com a equação aqui de baixo para resolver, encontrar o B e o C. Depois a gente volta para o A. Tudo bem? Fazendo isso, então, ficaria, ó, a primeira parte desse sistema, multiplicando a equação por menos 2. Menos 4A, menos 2B, menos 2C, igual a menos 30. Repetia de baixo. 4A mais 3B, igual a 24.
Fazendo o método da adição, a gente encontra aqui, ó, anulou, 3b menos 2b, b sozinho, menos 2c, igual 24 menos 30, menos 6. A gente vai juntar essa equação com a terceira equação do nosso sistema inicial, que é 5b menos, 3c, igual a 35. Agora sim, ó, um sisteminha simples, 2 por 2. Para resolver esse sistema agora, a gente também pode fazer método da adição, olha só. Vou multiplicar toda a primeira linha por menos 5. Ficaria menos 5b mais 10c igual a 30 positivo, ó, menos 6 vezes menos 5, menos vezes menos, mais 6 vezes 5, 30. Repetir a linha de baixo, 5b mais 3c igual a 35. Agora sim, ó, método da adição, nós vamos somar as duas equações. Por que eu multipliquei por menos 5 aqui? Para aparecer esse menos 5b e na hora de somar, a gente anular o item b. Agora, ó, 10c mais 3c, total 13c, igual 30 mais 35, 65. 13 está multiplicando, passa para lá dividindo, c vai ser 65 dividido por 13, que é igual a 5. Então, a gente já achou o valor do preço da sobremesa, de uma sobremesa, tá? Agora, a gente volta em qualquer uma dessas equações para poder encontrar os outros valores. Por exemplo, vou puxar aqui, ó, vamos calcular o valor do suco, ó, b menos 2 vezes 5, que é o preço que a gente achou para a sobremesa, igual a menos 6. Encontrando b menos 10 igual a menos 6. O 10 está negativo, passa para o outro lado positivo. 10 menos 6 vai dar R$4, aí o preço de um suco. Agora, vamos escolher alguma das equações para achar o A. Vou escolher essa primeira, ó. Por que essa primeira? Porque tá mais simples. Igual aqui, ó, eu escolhi essa para achar o valor do suco porque o B já estava sozinho. Ficaria 2A mais o B, que é 4, mais o C, que é 5, igual a 15. 2A mais 9, igual a 15. 9 está positivo, vai para lá, negativo. 15 menos 9 vai dar 6, ou seja, nosso A vai dar R$3. Achamos, pessoal, o valor de cada um dos itens, mas ele quer saber quanto cada uma das pessoas pagou. Para isso, vamos para uma segunda parte aqui do problema, ó. Agora a gente vai analisar lá na tabela quanto cada um deles gastou. Por exemplo, o Carlos. O Carlos comprou 2 hambúrgueres, 4 sucos e 2 sobremesas. Ou seja, o valor que o Carlos pagou, substituindo aqui os valores de A, de B e de C, vai ficar 2 vezes 3, mais 4 vezes 4, mais 2 vezes 5. Ficou 6, mais 16, 22. 22 mais 10, R$32. Vamos fazer isso para cada um dos meninos. Carlos, agora a gente vai para o Paulo. O Paulo comprou 3 hambúrgueres e 3 sucos. Então, o Paulo gastou 3 vezes 3, mais 3 vezes 4, que era o valor de B. 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 4, 12, dando um total de R$21. E, por último, José. José comprou um hambúrguer, 2 sucos e 2 sobremesas. Então, ele gastou, ó, R$3 do hambúrguer, 2 vezes B, que é 4, mais 2 vezes C, que é 5. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Mais R$10, R$21 também. Se a gente ler os itens, olha só, letra A. Carlos pagou R$9 a mais do que Paulo. Não,
Na verdade, o Carlos pagou R$11 a mais do que Paulo. Letra B. A diferença entre Carlos e José é de R$3. Também não, é também de R$11. Letra C. Paulo e José pagaram o mesmo valor. É verdade, os dois pagaram R$21 cada um. Valores iguais. Então, resposta correta, letra C. Segunda questão, pessoal, também da Epicar. O dono de uma loja de produtos seminovos adquiriu parceladamente 2 eletrodomésticos. Após pagar 2/5 do valor dessa compra, quando ainda devia R$600, resolveu revendê-los. Com a venda de um dos eletrodomésticos, ele conseguiu um lucro de 20% sobre o custo, mas a venda do outro eletrodoméstico representou um prejuízo de 10% sobre o custo. Com o valor total apurado na revenda, ele pôde liquidar seu débito existente e ainda lhe sobrou a quantia de R$525. A razão entre o preço de custo do eletrodoméstico mais caro e o preço de custo do eletrodoméstico mais barato, nessa ordem, é equivalente a... Vamos resolver? Bom, pessoal, agora nessa questão 2, ele começa falando no problema que ele pagou já 2/5 do valor total dessa compra, mas ainda ficou devendo R$600. Gente, se ele pagou 2/5, ó, 1 inteiro menos 2/5, quer dizer que ainda ficou restando para ele pagar 3/5. Ou seja, o que isso significa? Que 3/5 do nosso valor total lá de compra é igual a R$600, que é o quanto ele ainda deve. Simplificando, ó, o 3 com o 600, aqui sobra 200. O 5 que estava dividindo, joga para lá, multiplicando. 5 vezes 200, R$1.000. Ou seja, foram gastos R$1.000 para comprar esses dois produtos. Depois ele ainda fala o seguinte: com o valor total apurado na revenda, ele pôde liquidar seu débito existente e ainda lhe sobrou a quantia de R$525. Ou seja, se a gente for analisar a nossa revenda, que é o quanto ele recebeu os R$600 para poder liquidar o quanto ele ainda estava devendo e ainda sobrou 525. Ou seja, na realidade, ele ganhou aí com a revenda R$1.125. Tudo bem? A gente não sabe qual era o preço de custo aí de cada um dos produtos. Então eu vou chamar de X e Y. Esses vão ser aí os custos de cada produto. Então, olha só, se cada produto custava X e Y e o total deles era 1.000, a gente pode escrever tranquilamente que X mais Y igual a R$1.000, correto? Da mesma maneira, quando ele revendeu os produtos, um deles teve um lucro de 20% em cima do custo. O outro teve um prejuízo de 10% em cima do custo. Ou seja, vamos supor que o X é o cara que teve um lucro de 20%, tá? Ter um lucro de 20% significa que ele vai receber os 20% do lucro mais os 100% que ele já tinha, ou seja, 120% do X. 120%, pessoal, é 120 sobre 100, ou seja, a mesma coisa que 1,2 de X. Agora, o Y é aquele cara que teve um prejuízo de 10%, ou seja, ele valia lá seus 100%, teve um prejuízo, ou seja, uma perda de 10% em cima do custo, passou a valer, então, 90% do seu custo. Ou seja, 90% é 90 sobre 100, o mesmo que 0,9 aí do nosso valor de Y. Esse valor é o total de revenda, que a gente já calculou, R$1.125. Montamos, então, aí, pessoal, um sisteminha, certo? Para resolver esse sistema, vamos usar aí, ó, método da adição. Vou multiplicar aqui em cima por menos 0,9. Por quê?
para poder aqui ficar negativo 0,9, eu poder cortar com 0,9y daqui de baixo. Então, vai ficar assim, ó, nosso sistema. Menos 0,9x menos 0,9y igual 1.000 vezes menos 0,9 vai dar menos 900. O de baixo eu vou repetir todo mundo. Agora é só a gente somar aí as nossas equações do nosso sistema. Esses caras vão sumir. Menos 0,9x mais 1,2x, nós vamos encontrar 0,3x igual menos 900 mais 1.125, 225. O 0,3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Um outro jeito para fazer fácil essa divisão por decimal é transformar esse cara em fração. É o mesmo que 3 sobre 10, ou seja, é como se o 3 fosse dividindo e o 10 fosse multiplicando. Resolvendo essas contas, a gente acha que x é igual a R$ 750. Para achar o y, agora ficou fácil, ó. Só pegar qualquer uma das equações, vou escolher essa daqui, que está mais fácil, ó. O x e o y estão multiplicados ambos por 1. Vai ficar 750, que é o valor de x, mais y igual a 1.000. Esse cara vai para lá subtraindo, significa que o y tem aí um valor de custo de R$ 250. Ele pede no problema a razão, lembrando que razão é uma divisão entre o preço do mais caro e o preço do mais barato. O mais caro aqui era o nosso x, R$ 750. O preço do mais barato era o y, R$ 250. Simplificando aqui essa nossa razão, dividindo em cima e embaixo por 25, a gente acha 3. 3 sobre 1, que é 3, certo? Essa resposta está lá no item C. Terceira questão. Pitágoras e Tales possuem hoje cada um certa quantia em reais. Se Pitágoras desse para Tales R$ 50, eles ficariam com a mesma quantia em reais, cada um deles. Porém, se Tales desse para Pitágoras R$ 100, Tales passaria a ter 1/4 da quantia de Pitágoras. Dessa forma, é correto afirmar que, na letra A ele fala, a quantia que os dois possuem hoje juntos é menor que R$ 600. Na letra B, Pitágoras possui hoje 2/3 do que o Tales possui. Letra C, Tales possui hoje mais que R$ 220. E na D, a diferença entre os valores que eles possuem hoje é menor que R$ 100. Ou seja, a gente tem que resolver aí esse problema para verificar qual desses itens é o item correto. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, terceira questão agora para a gente resolver juntos. Ele começa o problema falando que Pitágoras e Tales possuem cada uma quantidade em reais. E ele fala duas relações que a gente vai usar para montar as equações do nosso problema. A primeira é o seguinte: se Pitágoras desse para Tales R$ 50, eles ficariam com a mesma quantia cada um. Gente, se o Pitágoras tem uma quantidade P, der R$ 50, ele vai passar a ter P menos R$ 50, certo? O Tales, se ele tem T reais e recebeu os R$ 50 do Pitágoras, vai passar a ter T mais R$ 50, correto? E ele fala que nessa situação, os dois ficam com a mesma quantia em reais, certo? Então, acabamos de montar aqui a nossa primeira equação. Com a segunda informação, a gente vai montar agora a segunda equação. Olha só. Se Tales desse para Pitágoras R$ 100, Tales passaria a ter 1/4 da quantia de Pitágoras. Então, olha só. Se o Tales der R$ 100, ele vai passar a ter T menos 100. O Pitágoras, por sua vez, vai passar a ter P mais 100. Só que essas quantias não são iguais. Ele fala que essa quantia do Tales vai ser igual
a 1/4. Então, vou botar aqui, ó, tudo isso sobre 4 da quantia do Pitágoras. Estamos com as duas equações, duas incógnitas, montamos aqui o nosso sistema. Vamos só dar uma arrumadinha nesse sistema para ficar mais fácil de trabalhar. Olha só, esse t eu vou jogar para lá subtraindo, então vai ficar p menos t igual, esse 50 que está negativo vai passar para o outro lado positivo, vai ficar 50 mais 50, que é 100. Esse 4 aqui, vamos jogar para lá multiplicando? Ficaria, ó, p mais 100 igual a 4t, não esquece da distributiva, menos 400. Jogando o t para lá, ficaria p menos 4t igual, 100 foi para lá negativo, menos 100 menos 400, menos 500. Agora sim, nosso sistema tá bonitinho, arrumadinho, beleza? Para resolver esse sistema, vou multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 1. Para quê? Para que ele fique, ó, com p negativo. Então, rearrumando, ó, a primeira equação eu vou repetir, p menos t igual a 100. A de baixo eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, ficou menos p mais 4t igual a 500 positivo. Agora sim, ó, método de novo da adição. P mais o menos P, anulou. Menos T mais 4T, 3T. Igual 100 mais 500, 600. 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, 600 dividido por 3, R$200. Essa é a quantia do Tales. Para achar, então, a quantia do Pitágoras, a gente vem em alguma das equações, ó, peguei essa primeira. P menos o valor de t, que é 200, igual a 100. O 200 está negativo, joguei para lá positivo, 100 mais 200, R$300. Agora a gente vai analisar cada um dos itens. O primeiro fala, a quantia que os dois possuem hoje juntos é menor que R$600. Realmente, gente, se nós somamos, ó, P mais T, vai ser 300 mais 200, que dá R$500. R$500 é menor do que 600, ou seja, de cara aí, letra A é o nosso item correto. Número 4, também de Picar. Hoje, dia 29 de julho de 2012, José tem o dobro da idade que Luiz tinha quando José tinha a idade que Luiz tem. Quando Luiz tiver a idade que José tem, a soma das idades deles será 90 anos. Em 29 de julho de 2017, a razão entre as idades de José e Luiz nessa ordem será... E aí, vamos resolver essa questão? Bom, gente, para resolver agora essa questão número 4, vamos pegar esses dados e tentar montar uma tabela com essas informações. Senão vai ficar muito confuso, tá? Então a dica é o seguinte, eu vou separar esses dados no hoje, num futuro e num passado. Por quê? Ele dá informações em 3 tempos diferentes. Tudo bem? As informações que a gente vai ter vão ser referentes ao José e ao Luiz. Então, também aqui, ó, vou separar em José e Luiz. E vamos que vamos tentar montar essa tabela. Olha só, a primeira informação que ele fala é o seguinte, prestem atenção. Hoje, José tem o dobro da idade que Luiz tinha quando José tinha a idade que Luiz tem. Ou seja, hoje o José tem o dobro da idade que o Luiz tinha quando o José tinha a idade que o Luiz tem agora. Ou seja, se eu falo que o José tinha Y anos no passado, hoje o Luiz vai ter Y anos. Da mesma maneira, hoje o José tendo X anos, o Luiz vai ser a metade, porque o do José é o dobro. Então, ó, aqui eu vou botar X sobre 2. E aí fica certinha a nossa frase, ó. O José tem o dobro da idade que o Luiz tinha quando o José tinha a idade que o Luiz tem hoje.
Então, vejam que montando essa tabela fica muito mais fácil de entender. Para ficar mais fácil ainda, vamos separar aqui, ó, quanto tempo se passou. Se no passado José tinha Y anos e hoje ele tem X anos, significa, ó, que se passaram X menos Y anos. Correto? Essa é a primeira parte da informação. A segunda parte é o quando, ou seja, vamos começar a falar do futuro, ó. Quando Luiz tiver a idade que José tem, ou seja, ó, José hoje tem X, quando Luiz tiver X, então, ó, vou botar X aqui, a soma das idades deles será 90 anos. Ele não fala essa informação de quanto José vai passar a ter, mas olha só, se o Luiz hoje tem Y anos, no futuro ele vai ter X, significa que de hoje para o futuro também vão ter passados X menos Y anos. Ou seja, se hoje o José tem X anos, daqui a X menos Y anos, ele vai passar a ter X mais X menos Y. E essa soma tem que ser igual a 90. Então, daqui a gente vai tirar a nossa primeira equação, olha só. X mais x, 2x menos y, mais x igual a 90. 2x mais x, 3x menos y, igual a 90. A outra informação a gente vai tirar desse trechinho aqui, olha só. Se daqui para cá se passaram x menos y anos, significa o quê? Significa que y menos o y menos x tem que ser igual ao x sobre 2. Ou seja, x sobre 2 mais o x menos y tem que ser igual ao y, tá? Pode fazer de hoje para o passado ou do passado para hoje. Tanto faz. Montando aqui então, ó, o importante é que esse cara é igual a y menos x menos y. Montando essa equação então, a gente passaria a ter, ó, y menos x, menos vezes menos aqui passou a ser mais y, igual a x sobre 2. Multiplicando todo mundo por 2, para poder sumir aqui esse denominador, ficaria, ó, y mais y, 2y, vezes 2, 4y, menos 2x, igual a x. Esse 2x está negativo, joguei para lá, positivo, x mais 2x, 3x. Vou aqui substituir e isolar. A gente está com as duas equações, então, com duas incógnitas, nós já temos o nosso sistema. Tudo bem? O que a gente pode fazer, então? A gente pode trocar aqui, ó, esse 3x nessa posição. Como a gente tem 3x e 3x, fica muito mais fácil a gente substituir. Aqui o nosso 3x já está até isolado. Então, no lugar do 3x, a gente vai botar, ó, o 4y. E vamos achar o valor de y primeiro. Então, ó, 4y menos y, 3y, igual a 90. O 3 está multiplicando, passou para lá dividindo, y igual a 30. Usando aqui agora a substituição, ó, vamos voltar com essa informação. No lugar do y, a gente coloca 30. Vai ficar 4 vezes 30 igual a 3x. Vou cortar aqui, ó, o 30 com o 3. Vai ficar que x igual a 40. Agora, vamos ver a informação, olha só. A pergunta, né? A razão entre as idades de José e Luiz em 2017. É importante lembrar que esse hoje, ó, que a gente achou, x40 e y30, ele está falando do ano de 2012, correto? Ele quer em 2017. Em 2017, o José, se ele em 2012 tinha 40 anos e se passaram 5 anos, vai passar a ter 40 mais 5, 45 anos. Enquanto que o Luiz tinha 30 anos, se passaram 5 anos, vai passar a ter 35 anos. Ele quer a razão disso. Ou seja, 45 sobre 30, ele fala nessa ordem, tá? Simplificando, então, essa razão
por 5 em cima e embaixo, a gente acha 9/7. Isso está no item letra B. Exercício 5. Senhor Luiz pretende dividir a quantia X reais entre seus netos. Observou que se der R$50 para cada um, lhe faltarão R$50. Mas se ele der R$40 para cada um, lhe sobrarão R$40. Com base nisso, é correto afirmar que: item A. Senhor Luiz possui menos de R$500 para dividir entre seus netos. B. Senhor Luiz tem mais de 10 netos. C. Se um dos netos do Senhor Luiz não quiser o dinheiro, os demais receberão menos de R$45 cada um. E D. É possível que o Senhor Luiz divida a quantia X em partes iguais entre todos os seus netos, de forma que não lhe sobre nenhum centavo. Vamos resolver? Essa é a questão 5, pessoal. Vamos começar dando nome para as informações. Olha só, ele fala que o senhor Luiz tem uma quantidade X de reais, então vamos anotar aqui, ó. Luiz tem X reais e ele quer dividir entre seus netos, mas a gente não sabe a quantidade de netos. Então vamos falar aqui que o seu Luiz tem N netos. Esse vai ser aí o nome da nossa incógnita. Ele fala que se ele der R$50 para cada um, lhe faltarão R$50. Ou seja, significa que se, R$50 para cada neto, seria 50 vezes N o total de dinheiro do seu Luiz. Só que ele fala que vai ali faltar R$50, ou seja, seria o valor que ele já tem, os X reais, mais 50, para poder conseguir fazer essa distribuição entre os netos, tá? Depois ele fala que se ele der R$40 para cada um, vai sobrar R$40, ou seja, R$40 para cada um dá um valor total de 40 vezes N, que seria o valor de X reais do seu Luiz, sobrando lá, R$40. Duas equações com duas incógnitas, montamos o nosso sistema. Agora, para resolver esse sistema, a gente pode usar o método que for mais adequado. Aqui eu vou fazer método da substituição, porque vou isolar o X para poder achar o N primeiro, tudo bem? Então, isolando aqui o X, é só passar o 50 para o outro lado, subtraindo. Ficaria 50N menos 50 igual a X. O X está isolado, a gente vai substituir na equação de baixo. Ficaria 40N igual a 50N menos 50 menos o 40 que já era da equação. Então ficou, vou jogar esse 40N para cá negativo, 50N menos 40N, menos 50 menos 40 dá menos 90. Vou jogar para lá, vai ficar mais 90. Então a gente achou aqui, que 10N é igual a 90. Simplificando, o nosso N deu igual a 9, ou seja, o seu Luiz tem 9 netos. Agora, para achar o X, basta que a gente pegue aqui a equação que ele já está isolado, olha só. X é 50N menos 50, ou seja, 50 vezes 9 menos 50. Isso vai dar R$400. Beleza, pessoal? Vamos analisar agora as alternativas. Na letra A fala: senhor Luiz possui menos de R$500 para dividir entre seus netos. Verdade, olha só. O seu Luiz possui R$400. Então, o item A já é o correto. Sexta questão. Certo dia, Isabela e Ana Beatriz saíram para vender pastéis na praia. Elas tinham juntas 460 pastéis. No final do dia, verificou-se que Isabela conseguiu vender 3/5 dos pastéis que levara e Ana Beatriz 5/8 dos pastéis que levara. Ao final do dia, o número de pastéis que restou para Ana Beatriz era a metade do número de pastéis que restou para Isabela. Se Ana Beatriz levou X pastéis para vender
Então, a soma dos algarismos de x é... Pessoal, agora a partir dessa questão 6, se vocês quiserem tentar resolver o exercício, dá um pause nesse vídeo, tenta fazer, depois você dá o play para a gente corrigir juntos, beleza? E aí, gente, conseguiram fazer essa número 6? Vamos corrigir ela agora? Ele fala que a Ana Beatriz levou X pastéis para vender. Então, vou anotar aqui, Ana Beatriz, X pastéis. A Isabela, ele não informa, então vamos chamar aqui, vamos dar nome para a incógnita da Isabela. Então, a Isabela, vamos falar que ela levou Y pastéis. Tudo bem? As duas juntas levaram um total de 460 pastéis. Então, já vou anotar aqui, ó, a primeira equação que a gente consegue montar. A quantidade da Ana mais a quantidade da Isabela dá um total de 460 pastéis. Depois, as outras informações a gente tem que construir. Ele fala que no final do dia, a Isabela vendeu 3/5 dos pastéis que levou. E a Ana Beatriz, 5/8 do pastel que levou. Gente, se a Ana vendeu 5/8, significa que restou 3/8 dos pastéis, correto? Então, aqui, ó, 3/8 de x é a quantidade de pastéis que sobrou. Mesma coisa a gente vai fazer para a Isabela, olha. Se a Isabela vendeu 3/5 dos pastéis, ó, 3/5 de y, significa que restou 2/5 de y dos pastéis dela. E fala ainda que no final do dia, a quantidade que restou para a Ana, que é os 3/8 de x, é a metade da quantidade que restou para a Isabela, ou seja, os 2/5 de y. Então, com essa informação, a gente vai montar a nossa segunda equação, ou seja, 3/8 de x é igual a metade, ó, 1/2 de quem? De 2/5 de y. Assim a gente monta nosso sistema, tá? Esse 2 aqui, ó, tem um dividindo embaixo, um multiplicando em cima. A gente pode aqui dividir. Tudo bem? Agora, para resolver, vamos tentar isolar e substituir. Acho que vai ficar mais fácil substituição nesse caso. Tudo bem? Vamos só reorganizar esse sistema, olha só. A gente tem x mais y igual a 460. Aqui embaixo, ó, tava assim, 3/8 x igual a y sobre 5. Vamos jogar esse 5 para lá multiplicando, que aí a gente já isola o y. Então, olha só, 3 vezes 5 ficaria 15, 15x sobre 8, então, é o nosso valor de y. Isolamos o y aqui, vamos substituir na equação de cima. Então, olha só como ficou. X mais 15x sobre 8 igual a 460. Vamos multiplicar todo mundo aqui por 8 para poder sumir com esse denominador. Ficaria 8x mais 15x igual 8 vezes 460 deu 3.680. 15x mais 8x, 23x. Esse 23 está multiplicando, a gente joga para o outro lado, dividindo. 3.680 dividido por 23 dá 160. Achamos o nosso valor de x. É necessário achar o valor de y? Nessa questão, não. Por quê? Porque ele fala sobre a soma dos algarismos de x. Então, já achamos o valor de x, só temos aqui, ó, que somar os valores dos seus algarismos. 1 mais 6 mais 0, que vai dar igual a 7. A opção 7 está lá no item letra B. Sétima e última questão. Considere 3 números naturais, A, B e C, nessa ordem. A soma desses números é 888.
A diferença entre o primeiro e o segundo é igual ao terceiro. O terceiro deles excede o segundo em 198. O valor da diferença entre o primeiro e o terceiro é tal que excede 90 em... Vamos resolver essa questão? Se quiser, dá aquele pause nesse vídeo agora, depois você dá um play para poder conferir a resposta, a correção. Show, pessoal? E essa 7, pessoal, conseguiram resolver? Vamos corrigir agora juntos? Essa sétima questão da EPICAR fala para a gente considerar 3 números naturais que são A, B e C, tá? Ele fala que a soma deles é 888. Então, a gente já começa essa questão montando a nossa primeira equação. Depois ele fala que a diferença entre o primeiro e o segundo é igual ao terceiro, ou seja, primeiro menos o segundo é igual ao terceiro, que é o C. Depois ele ainda fala que o terceiro deles excede o segundo em 198, ou seja, o terceiro é igual ao segundo mais 198. Pronto, temos 3 equações com as 3 incógnitas, já dá para a gente resolver o nosso sistema, beleza? Para resolver, gente, antes disso, vamos arrumar esse sistema? Olha só. Eu vou reescrever colocando todas as minhas incógnitas para o primeiro membro das equações. A primeira já está arrumadinha, olha só. Então, eu vou só repetir. A segunda, o B está no lugar, o A está no lugar. O C estava positivo no segundo membro, vai passar para cá, negativo. Não sobrou ninguém, a gente deixa o zero, elemento neutro da adição. A de baixo, ó, o B estava positivo, vai para o primeiro membro, negativo, mais C, igual a 198. Então, agora sim, nosso sistema está arrumado. Quando a gente olha para esse sistema, percebam o seguinte, na primeira equação, a gente tem B e C positivos, enquanto que na segunda, nós temos B e C negativos. Então, o que é muito interessante da gente fazer? Somar direto essas duas equações. Por quê? Porque o B vai cortar com B, o C vai cortar com o C. Vai sobrar quem? A mais A, que é 2A. E 888 mais 0, que é 888. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Pronto, já achamos o valor de A, 444. Agora, para achar o valor de B e de C, a gente vai usar a terceira equação e vamos escolher aqui alguma das duas para poder substituir o valor de A. No caso aqui, vou escolher a primeira. Então, ficaria, ó, o valor de A, que é 444, mais B, mais C, igual a 888. Se a gente joga o 444 para o segundo membro negativo, vai dar 888 menos 444, que é o próprio 444. E vou repetir aqui a terceira equação. Menos B mais C, igual a 198. Reparem que, olha só, novamente eu já tenho B positivo e B negativo. Então, vou usar de cara o método da adição. C mais C, 2C, igual 444 mais 198, vamos lá. 4 mais 8, 12, foi 1. 9 mais 1, 10, mais 4, 14, foi 1. 4 mais 1, 5, mais 1, 6, 642. Esse 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. O nosso C, então, vai ser 321. Achamos o A, achamos o C. Agora, para achar o valor de B, a gente escolhe uma das equações para substituir. Vou escolher essa daqui, que ele já está bonitinho, positivo e isolado, sozinho, né? O B, então, vai ser quem? 444 menos o valor de C, que é 321. Ou seja, o nosso B aqui vai ser 123. Achamos o valor de A, achamos o valor de B, achamos o valor de C. Vamos ver o que o problema pede. Ele fala o seguinte no final: o valor da diferença entre o primeiro e o terceiro, ou seja, o primeiro é A,
444, menos o terceiro, que é o C, 321. Ele fala que excede 90 em, ou seja, é 90 mais um valor aí desconhecido, esse valor do excesso. 444 menos 321 é o 123, é o valor do B. Então, olha só, ficou 123 igual a 90 mais esse valor do excesso desconhecido. O 90 a gente joga para lá, diminuindo, encontrando o quê? Que esse valor desconhecido é igual a 33. Essa alternativa está na letra B. E aí, pessoal, conseguiram acertar? Show, espero que sim, tá? A gente fica por aqui, um beijão e até a próxima aula!